Todos concordam com a gravação do estudo de hoje? Sim. Ok, obrigado, gente. Dando prosseguimento do preparo de ambiente, antes de passar a palavra para nosso querido amigo Ricardo Walter, que falará sobre o tema presente no capítulo Lei de Progresso, né? Capítulo 7. Subtemas: povos degenerados, que vai da pergunta 786 a 789, e civilização, 790 a 793. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando ao Pai que nos ampare na tarde de hoje, que possamos aqui, Senhor, compreender as palavras que serão trazidas pelo querido amigo Walter. Abençoa todos os presentes. Abençoa, Senhor, os nossos familiares. Auxilia-nos nessa jornada e que possamos estar durante as próximas horas voltados em coração e mente para esse trabalho. Que a tua paz se faça presente entre nós, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Ricardo Walter, passo a palavra para você. Temos até às 16 horas, né, para esse estudo de hoje. A palavra é sua. Seu microfone está fechado. Agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Walter. Boa tarde. Como o Paulo disse, nós vamos falar sobre o capítulo 8, no seu item que fala da lei de progresso e das civilizações. Eu vou fazer a leitura das questões e vou tecer alguns comentários, e eu vi que tem muitas questões que se remetem, que nós podemos fazer links com a nossa história, a história da humanidade, a história dos povos. Eu vou trazer alguns exemplos e vocês fiquem à vontade para acrescentar o que quiserem. Então vamos lá. Na questão 786, Kardec perguntou aos espíritos: mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Eu acho essa questão aqui de grande aplicação nos dias de hoje, e nós vamos entender por quê. Os espíritos dizem assim: olha, quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então um pobre diabo, como tu era antes, vem tomar o teu lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros, menos adiantados, tomaram lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Eu acho que todos nós já ouvimos alguém dizer, ou até mesmo nós dissemos, olhando para o retrato da humanidade hoje, que em vez de avançar, nós regredimos. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes,
o historiador que diz isso, o antropólogo, o sociólogo, o filósofo que diz isso, ele tem apenas a bússola dos livros para poder se guiar. Nós ainda enxergamos a vida de uma forma muito horizontal, sobretudo quando estamos encarnados, sobretudo quando estamos mergulhados na matéria. Mas os espíritos nos afirmam que esse retrocesso ele não existe. Ou o espírito paralisa, ou ele permanece na marcha evolutiva. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que mesmo que pareça que um povo ou a humanidade inteira tenha se degenerado, na verdade, é apenas uma impressão do nosso olhar acanhado, porque como a lei é de reencarnação, Deus renova o mundo assim como renovam os seres. Então, aqueles que já conseguiram um determinado progresso retornam ao mundo espiritual pela via da desencarnação e outros espíritos mais endividados, mais ignorantes, reencarnam no seio daqueles povos, dando a impressão de um retrocesso. Mas não é o retrocesso do povo alemão, não é o retrocesso do povo brasileiro, do povo italiano, do povo americano, é um retrocesso ainda a inferioridade de determinados espíritos que reencarnaram ali. Lembrando que o espírito não tem pátria e nem nacionalidade. Nós hoje, reencarnados no Brasil, podemos reencarnar nos próximos retornos à Terra em outras civilizações. Então, os espíritos pedem para que a gente analise a coletividade, mas que tenhamos também um olhar para a individualidade. Por exemplo, Humberto de Campos conta no livro Boa Nova o grande surto de evolução do Império Romano na época em que as caravanas do Cristo se aproximavam da Terra para que Nosso Senhor pudesse encarnar. Começavam a nascer no seio do Império espíritos filosóficos, músicos, poetas, não mais os guerreiros de outrora. No entanto, aquele império que atravessou períodos de belíssimas florações, que comandava o progresso do mundo conhecido, aquele império enfrentou períodos de grandes sombras, até que conheceu a sua ruína, porque os filósofos passaram e deixaram a sua mensagem. Os músicos espalharam a arte, os poetas a mesma coisa, mas eles tiveram que retornar ao mundo espiritual. Então o império foi tomado por espíritos guerreiros, por espíritos belicosos, ditadores, como Calígula, como Nero, que destruíram a honra e toda a estrutura daquela civilização. E o Império Romano conheceu a sua ruína, surgiu a Igreja Católica, que deturpou a mensagem do Cristo, e a humanidade mergulhou num período de sombras que ficou conhecido como a Idade Média. Mas aquele conhecimento não se perdeu. Ele continuou nos livros, ele continuou dentro dos espíritos sábios. A diferença foi que espíritos inferiores, espíritos menos evoluídos, espíritos ainda fortemente presos à matéria, encarnaram e trouxeram uma onda de destruição e de desordem. Se nós analisarmos muitos anos à frente, por exemplo, nós vamos ver o fenômeno do nazismo. Ninguém vai negar o progresso, o tamanho da disciplina, da ordem, da cultura, da unidade do povo alemão. Mas bastou um único espírito capitaneando uma ideia destruidora, uma ideia antinatural, uma ideia contra a diversidade da natureza, para que ele pudesse cooptar uma série de pessoas e levar a Alemanha a cometer o maior erro da sua história, que foi o nazismo, causando inclusive distúrbio
da Segunda Guerra Mundial. Então, meus amigos, é como aquela imagem de um pano. Ele tem um lado em que nós enxergamos a costura e ele tem um outro lado em que nós enxergamos a beleza da costura. Nós somos os espíritos que ainda enxergam o inverso, que enxergam apenas o fundo das coisas. Nós ainda não temos a visão panorâmica, a visão total, que nós só iremos adquirir conforme evoluímos em amor e sabedoria. Por isso que esse discurso de que a humanidade retrocede e que os povos podem perder o seu cabedal de cultura, o seu cabedal de humanidade, não é verdadeiro. Quando esses distúrbios se manifestam, é porque espíritos inferiores reencarnaram naquela pátria. Se alguém quiser comentar, fica à vontade, por favor. Então eu vou avançar para 787. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? E os espíritos respondem: mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Vocês observam que os espíritos estão sempre apontando para a lei de reencarnação. Porque são duas chaves que se encontram nas mãos do Cristo. A chave do berço e a chave do túmulo. Então existem etnias, existem povos rebeldes, com certeza. Os povos da América Latina, por exemplo, civilizações asiáticas. Por exemplo, Emmanuel diz que antes dos capelinos chegarem à Terra, o povo chinês já se encontrava no nosso planeta, apresentando significativos avanços na matemática, na cultura, na escrita. No entanto, a China hoje, no século XXI, é uma nação mergulhada em uma profunda ditadura, que escraviza seu povo, que coloca mulheres e crianças para trabalharem. Nós sabemos através dos livros e da imprensa que as roupas saem em panos da Ásia e chegam às Américas e à Europa costuradas. As mulheres e as crianças vêm costurando dentro dos navios, ou seja, não respeitam os direitos humanos, as leis trabalhistas. Então, certamente é um povo rebelde. Certamente é um povo que ainda não aprendeu os ideais mais nobres de humanidade, para que possam espalhar igualdade e fraternidade entre eles. Só que esses governantes que fazem isso com a maioria, eles têm um tempo de vida contado na Terra. Toda ditadura, todo império chega e passa. Nenhuma rebeldia dura para sempre. Nós podemos citar uma outra rebeldia, que é a do povo judeu, que não aceitou Cristo, que matou todos os profetas, que martirizou os apóstolos do Cristo. Israel é uma das nações mais fortemente armadas da humanidade, que ainda mata crianças civis, que ainda atira mísseis em hospitais, em casas. Ou seja, um povo que foi capaz de desenvolver agricultura no deserto, onde não tem água, e, no entanto, é incapaz de tratar os seus vizinhos com humanidade. Então é um povo rebelde. Os indianos, comandando um apartheid numa das nações mais antigas da Terra, que é a Índia, separando as pessoas por castas, espalhando miséria, espalhando a fome, também é um povo rebelde. Então, meus amigos, exemplos não nos faltam. São raras as nações que vivem
numa verdadeira fraternidade. Mas é o que nos diz a resposta. Esses rebeldes, assim como todos nós, têm os seus corpos aniquilados pela lei de reencarnação. A rebeldia não dura para sempre. Ela tem um tempo. E aí, quando é da vontade do Cristo, ele envia missionários para que possam mudar o rumo da história. Na Índia, por exemplo, Mahatma Gandhi. Em Israel, todos os profetas, o próprio Cristo, e por aí vai. Então, que ninguém se desespere, que ninguém interprete a nossa marcha olhando apenas uma década, 2 décadas, ou um recorte de um antropólogo ou de um historiador. Deus trabalha com os séculos, com os milênios e com a eternidade. Todo domínio humano, toda loucura humana é temporal. E aí no desdobramento da questão, no item a gente vê a seguinte pergunta: qual será a sorte futura das almas que animam essas raças, que animam esses povos? Vocês veem aqui que Kardec se utiliza de uma expressão daquele tempo. Hoje a genética fala que existe uma única raça, que é a raça humana, porque todos nós possuímos o mesmo sangue, a mesma estrutura de genes. Então não existe a raça africana, a raça asiática, a raça americana. É uma única raça, é a raça humana. E a sociologia hoje trabalha com o conceito de etnia. No entanto, Kardec era um gênio. Por que eu digo isso? Porque o mais importante não é o significado das palavras, é a estrutura das palavras. O mais importante é o seu sentido profundo. Não importa se você diz raça, se você diz etnia. O mais importante é se nós entendemos o fundo da palavra. Era essa a sua maior preocupação como pedagogo e como educador. Então, os espíritos respondem assim: olha, chegarão como todas as demais à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Então, meus amigos, aqueles que, como nós, que são os trabalhadores da última hora, ou até mesmo aqueles que nem mesmo o trabalho da última hora aceitam, eles receberão, através da lei de reencarnação, outras oportunidades, ou nesse mundo, ou em mundos mais atrasados que o nosso, porque Deus a ninguém deserda. Nessa resposta, há um triunfo da doutrina espírita sobre a teologia. Por quê? Porque, como toda a codificação nos mostra, não existe um paraíso instantâneo e nem um inferno eterno. Se nós pegarmos os maiores genocidas da humanidade, mesmo eles receberão a oportunidade de Deus para refazerem as suas obras, porque Deus a ninguém deserda. Prova disso nós temos nos capelinos, que já não tinham condições de continuarem na comunidade de capela. No entanto, a misericórdia do Cristo permitiu que eles reencarnassem em um mundo primitivo, como a terra daqueles tempos, convivessem com o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, e que pudessem trazer ao nosso mundo o progresso necessário na tecnologia, nas artes, na ciência e na espiritualidade. Então, a doutrina espírita, ela não apenas traz o conceito, ela comprova o que diz. E aí, no item B, Kardec pergunta: assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos?
Tu mesmo foste, mais uma vez, antes de seres o que és. A evolução não se dá do átomo ao arcanjo? Então nós passamos por todos os reinos da natureza, como nos descreve brilhantemente André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, até que pudéssemos chegar ao estágio dos homens primitivos, dos selvagens, que estavam conquistando naquele momento a auréola da razão. Nós já matamos gente para poder comer. Isso só nos mostra a sabedoria do Criador, porque ele se utiliza de todos os estágios evolutivos para construir o homem perfeito. O gênio de hoje foi o bárbaro de ontem. E todas essas porções encontram-se dentro da nossa alma. Não é à toa que o Evangelho nos diz da morte do homem velho para o nascimento do homem novo. A ciência nos afirma, e André Luiz confirma no livro No Mundo Maior, que nós utilizamos tão somente 10% da nossa capacidade cerebral. Imagina quando a humanidade conseguir utilizar 15%, 20% da nossa capacidade neurocerebral. Que coisas maravilhosas nós não seremos capazes de fazer. Mas isso não se dá de uma hora para outra. É mérito. Depende do esforço, das conquistas evolutivas de cada um de nós e da coletividade como um todo. Do nada não sai absolutamente nada. Nós precisamos ainda vencer o selvagem que nos habita para que esse homem novo possa surgir. E se nós olharmos para o mundo hoje, nós veremos que o selvagem se manifesta. O que é a guerra na Ucrânia, senão uma selvageria? O que é a guerra no Iêmen, senão uma selvageria? O que é a fome no Brasil, que atinge 33 milhões de brasileiros, senão uma selvageria? Num povo como o nosso, que é o celeiro do mundo, que produz comida para o planeta inteiro, que tem a maior porção de terra agricultável do planeta, as maiores reservas de águas doces, a maior floresta tropical do mundo. Isso não é uma selvageria? Então, mostra que nós ainda lidamos e muito com a retaguarda, porque o selvagem não está fora, o antropófago não está fora, ele está dentro de nós. A evolução é de dentro para fora. A humanidade não é um verniz, não é uma vitrine. É uma luz que se acende no interior de cada criatura. Aí na questão 789, o progresso fará que todos os povos da terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Uma nação única não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servia de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como também os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver à expensa deles. Meus amigos, todas as vezes que nós vemos uma tentativa de unificação, de pasteurização das características da humanidade, isso é contrário à lei divina.
Nós somos a unidade absoluta, porque somos filhos de Deus, mas na diversidade infinita. Nem as folhas de uma árvore e nem as estrelas de uma constelação são iguais entre si. Deus não criou cópias na natureza. Então, uma única nação jamais existirá. Nós, brasileiros, por exemplo, convivemos com o clima tropical. Já os nossos irmãos na Escandinávia convivem, às vezes, com um frio de 50 graus abaixo de zero. Então, essa própria diferença climática faz com que os povos se distingam, sejam diferentes no seu modo de viver, na sua cultura. No entanto, os espíritos não apontam para essa casca, para essas características exteriores. Eles apontam para a essência, para a seiva das coisas. Ou seja, não importa se eu sou brasileiro, se fulano é argentino, se Beltrano é boliviano, se um outro é francês, quando a caridade for o brasão capaz de guiar toda a humanidade, os povos se respeitarão como irmãos. As fronteiras continuarão existindo, mas não existirão mais, por exemplo, as forças armadas. Eu estava assistindo um vídeo sobre genética e assim o trabalho que a natureza tem para trazer um ser humano à vida. Desde a fecundação que acontece quando o espermatozoide encontra o óvulo até que a criança vem à luz perfeitamente após 9 meses de gestação. E a humanidade inconsciente, ela ergue uma estrutura de guerra, uma estrutura armamentista para destruir a vida humana. Nós ainda não conseguimos respeitar o não matarás. É uma coisa tão simples. A humanidade está cheia de homicidas e de genocidas. É uma coisa que fere a lei divina e que contraria todo o pensamento lógico, toda a inteligência e toda a razão. Então, isso vai ter que acabar quando a caridade for uma luz a guiar todos os corações. A escravidão, a exploração da mulher, o trabalho infantil, o analfabetismo, a fome, a produção das armas, a medicina servindo apenas aos ricos e ignorando os pobres, a educação esquecida, para que os governos deem prioridade apenas ao interesse do mercado financeiro, tudo isso vai acabar. E essa construção começa no hoje, a partir da mudança da nossa mentalidade. O Apocalipse de João, ele traz um símbolo muito bonito. Falando do mundo regenerado, o Apocalipse diz que os mares se transformaram em espelho de vidro. Por quê? Porque as fronteiras foram diluídas. Os povos poderão visitar uns aos outros, sem medo de invasão, sem medo de conflito, sem medo de dor, sem xenofobia, sem racismo, sem apartheid. Então é para isso que nós caminhamos. E é por isso que a caridade é a grande lei da doutrina espírita, porque apenas ela é capaz de corrigir os nossos erros históricos e nos colocar numa rota profundamente melhor. Trazendo, por exemplo, o panorama da guerra da Ucrânia. Ucrânia e Rússia são nações amigas, são povos vizinhos. Eles não poderiam estar trocando conhecimentos culturais, científicos. Eles não poderiam se abraçar, eles não poderiam se ajudar. Suas universidades não poderiam trabalhar em conjunto. E, no entanto, um bombardeia o outro. E, no entanto, o mais poderoso trabalha
pela destruição e pelo domínio do outro. Isso, aos olhos do mundo espiritual, é uma aberração. Porque não importam as nossas diferenças. O mais importante é que nós somos frutos de um mesmo tronco, de uma mesma árvore. Somos filhos do mesmo Deus. E é isso que nos conduzirá ao mundo regenerado. Aí na questão 790, Kardec pergunta: é um progresso a civilização ou como o entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. É bonito isso daqui. Progresso incompleto. A nossa inteligência é incompleta. A nossa ciência é incompleta. A nossa educação, as nossas relações são incompletas. Porque nós ainda temos muito a caminhar. Às vezes nós tentamos fazer um recorte da humanidade olhando apenas para a nossa encarnação. Ou seja, eu olho para as décadas passadas e digo assim, nossa, no meu tempo não era assim. No meu tempo era melhor do que hoje. Ou seja, a nossa lupa ainda é muito fraca, ainda é muito tímida, muito acanhada. Porque ninguém pode analisar a marcha do progresso olhando apenas para a sua encarnação. Nós precisamos olhar o panorama geral. E aí, meus amigos, por que isso é tão importante? Se o progresso é incompleto, eu não posso interromper a marcha. Eu devo continuar espalhando esperança, fé, uma mensagem de otimismo, para que as pessoas que estejam à minha volta e eu mesmo, nós não venhamos a perder o bom ânimo. O bom ânimo que Jesus tanto destacava. Não importa se o mal recrudesce, não importa se a fome cresce. Todos esses problemas, eles não são capazes de me desanimar, porque nós somos animados por um fluido superior, por uma luz maior, que vem das alturas, que vem de um reino divino e cheio de pureza. Então eu vejo que uma das grandes estratégias das sombras, uma das grandes estratégias do mal, é fazer com que os homens de bem desistam da marcha do progresso. Que eles olhem assim e digam, não tem jeito, não vai mudar, as coisas só pioram. Eu estou analisando a humanidade há 50 anos, e de 50 anos para cá, tudo ficou pior. Equívoco é engano. Não dá para analisar dessa maneira, porque, como eu disse, a nossa visão é acanhada. Então, nós precisamos nos encher de esperança e de vontade de trabalhar. Se nós pegarmos, por exemplo, os recursos da providência divina, a humanidade no século XX atravessava um período de profundo cientificismo, em que os homens acreditavam que mudariam o panorama da nossa marcha a partir das tecnologias, a partir do consumo, a partir das expansões do capitalismo, dos mercados. E, no entanto, foi no século XX que estouraram as duas maiores guerras da humanidade. Porque não basta evoluir apenas materialmente, é preciso a evolução espiritual. E aí Jesus, na sua misericórdia, envia no seio do Brasil um espírito doce, humilde e amoroso, como de Chico Xavier. E os livros dele estão espalhados por toda a humanidade, traduzido em dezenas de idiomas. Ou seja, nós temos um repositório de informações para a humanidade futura. Imagine os espíritos que reencarnam hoje
mais evoluídos, mais inteligentes, mais sábios, tomando conhecimento das obras do Chico, com certeza eles levarão progresso a outros povos sem que nós venhamos a saber, porque Deus não presta conta aos homens. São os homens que prestam contas a Deus. Então, da mesma forma que reencarnam almas atrasadas, reencarnam também espíritos luminosos para poder nos ajudar a completar o nosso progresso como civilização. E aí, no item A, Kardec pergunta: será racional condenar-se a civilização? Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Isso aqui, gente, é bonito demais. Por quê? A gente vai condenar o dinheiro? Não, o dinheiro não é bom nem mal. Depende de quem manuseia o dinheiro. A gente vai condenar as descobertas da química? Não, elas são maravilhosas. Quem construiu a bomba atômica foi a loucura humana. A gente vai condenar a política? Não. A política é uma forma de diálogo, é um encontro entre as pessoas e os povos. Quem deturpa a política são os homens. As ciências econômicas, de modo algum. É porque a economia no mundo serve apenas ao interesse de uma minoria. O homem deturpa o conhecimento. Então, de forma alguma, condenar a civilização. A civilização é uma luz, é uma marca do progresso. O grande problema são os abusos, são os exageros, é a adulteração da lei divina, é nossa incompreensão quanto aos verdadeiros destinos da humanidade. Então, às vezes, em vez da gente se atentar à essência, à causa profunda das coisas, nós criticamos o conceito. O capitalismo é ruim? Não. O capitalismo trouxe muito progresso à humanidade. O grande problema é o exagero, é o massacre do mais fraco, é a exploração da mão de obra, é o lucro indiscriminado, é a publicidade despertando nos homens o desejo desenfreado pelo consumo. São as pessoas sendo classificadas conforme o seu poder econômico. Isso sim é um problema. Isso sim é um abuso. Isso sim é uma adulteração da lei divina. E se a gente for pensar, o Evangelho é maravilhoso. O Evangelho é a mensagem mais linda que Deus enviou aos homens. Mas os homens ergueram o cristianismo, construíram as suas religiões de templos, de dogmas, colocaram os povos debaixo dos seus braços, freando o progresso intelectual e científico da humanidade, e transformaram Jesus num sacerdote à frente do altar, que ele nunca esteve. Então a gente vê que o nosso grande problema ainda é o do discernimento e o da compreensão. Ricardo, Pode falar. A Rita levantou a mão. Pode falar. Concluir. Rita? Oi. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos falar aí da questão do progresso, né? Vamos falar assim, será racional condenar essa civilização, né? E a gente vê assim que tudo é processo, né? A gente passa por processo de civilização. E eu estava lembrando aqui, exatamente antes de eu conversar, de eu entrar aqui no estudo, eu estava numa ligação com uma pessoa que está fora do país, e a gente estava conversando sobre família, e de repente ela falando sobre uma pessoa, uma amiga que está grávida, e que ela só ia ter o bebê se por acaso o bebê não fosse uma criança que tivesse algum defeito, né? Então, aí ela falando assim, que é costume as mulheres lá
só falarem que estão grávidas depois de passar aquele período em que pode se fazer aquele exame da morfologia, né? Exame morfológico do bebê. Então, ela fala assim, que ela se sente livre porque lá, ela morava aqui no Brasil, e lá ela se sente livre porque lá ela pode fazer o que ela quer. Então, a gente vê, assim, essa questão mesmo, né, da civilização mesmo, do conceito que as pessoas têm da vida. E eu até falei assim, se vocês soubessem, né, o trabalho que se dá, a importância da reencarnação, ninguém cometeria aborto, porque isso é aborto, né? E ela foi desconversando e não gostou muito do que eu falei, a gente entrou em outro assunto. Então, assim, nós entendemos assim, né? Mas quando a gente vê uma pessoa assim falando dessa forma, é tão doído, sabe, assim, vem logo na mente, assim, né? Como é que a pessoa encara matar, achar tão normal estar grávida e por um filho, se tiver, ainda falou assim, se tiver síndrome de Down, se tiver algum problema, interrompe a gravidez. Então, assim, uma coisa muito natural para elas lá, que para nós uma coisa, pelo menos para mim, fiquei chocada quando eu ouvi. Então, assim, a gente vê que é questão de progresso, assim, de consciência, né, que a gente vai aprendendo a ter, e a gente vai mudando o nosso modo de compreensão das coisas, de entender como é que é a vida, né? Isso realmente leva, assim, mesmo essas pessoas que têm esses conceitos, lá na frente, vai mudar, né? E quando eu falei de reencarnação, ela falou que não acredita em reencarnação, que acha que reencarnação é como quando a gente toma anestesia. Ela até perguntou se eu tinha tomado anestesia geral, né? Eu falei, já. Para mim, é como se tomasse anestesia geral. Eu já tomei, fiquei muito bem, apaguei, simplesmente, depois eu voltei, né? Ainda falei assim, e agora vamos cogitar uma situação. E se de repente você chega do outro lado e vê que tudo isso que a gente está conversando aqui é uma realidade, que você está fugindo dela? Ah, não vou me preocupar com isso, não, porque eu não vou ficar me preocupando com si. Eu falei, tá bom, então. Aí eu já mudei de assunto e falei, não, vamos mudar o rumo dessa prosa, porque né? Então você vê assim, é muito doído, assim, quando a gente começa a entender as coisas, a gente vê a ignorância das outras pessoas, né? E é uma pessoa nova, né? Então, a vida inteira pela frente, e a gente sabe que tudo na vida tem consequência. Então, é isso, assim, que eu queria dividir com vocês aí, e a gente está falando justamente sobre a questão do progresso, né? E o progresso realmente é individual, não tem como a gente impor isso a ninguém, cada um com aquilo que consegue entender, e a gente está até falando sobre a questão de Deus, né? Cada um compreende Deus de um jeito, da maneira como pode, não se trata de religião, é religiosidade mesmo. Eu estava até conversando sobre isso com ela, assim, a gente teve uma conversa longa até, mas eu espero que tenha ficado alguma coisa para refletir, né? A gente não ficar naquela, né, de achar que vai, né? Mas a gente explica. Eu falei para ela, assim, a gente explica, mas ninguém pode impor nada a ninguém, a gente não impõe, a gente simplesmente conversa e na hora que a gente tem uma oportunidade, a gente conversa sobre o assunto. Mas, para mim, eu fiquei chocada com a maneira como ela encara as coisas, assim, falando quem quer ser mãe, quem quer ter um filho e pensa dessa forma, né? E aí vem a resposta falando do progresso da civilização, né? Então, uma das coisas que eu acho que a gente tem que aprender um pouco é que a gente também já passou por isso, né? A gente já passou pela barbárie, a gente já passou por determinadas coisas que hoje a gente olha e até sente, né? Como você acabou de falar, né? Sente ainda a questão da ignorância, né? Então, assim, hoje eu olho assim, as pessoas, né, que falam dessa forma, eu já olho dizendo assim, e eu já fui assim, né? Então, o que é que eu hoje posso fazer para que essa pessoa ela possa se esclarecer? O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Eu posso orar por ela, né? Porque muita gente vai fechar os olhos ainda, vai querer fechar os ouvidos, né, para não ser esclarecido ainda. Mas o progresso, ele é inevitável, né? Um dia a pessoa vai se esclarecer, seja nessa ou seja na outra. Eu já parei de tentar esclarecer minha família sobre a vida futura, sobre a reencarnação, né? Mas quando eles percebem determinadas coisas na vida deles, aí eles vêm me perguntar,
mas vem cá, o que o Espiritismo fala sobre isso? Ou seja, já tem aquela curiosidade de dizer, poxa, isso aqui não tem explicação. Como ocorre isso? Então já vem, ou seja, o Espiritismo hoje, ele já consegue, por mais pessoas que digam, eu sou ateu, eu não acredito em reencarnação, algumas coisas ainda ele se pega e diz, poxa, mas o que é isso aqui então? Né? Então o fato de criar essa curiosidade já é a sementinha que a gente vai colocando ali dentro e que a pessoa vai dizendo assim, não, isso aqui não é normal, isso aqui tem alguma coisa errada. Como é que uma criança desse tamanho já nasce tocando piano? Né? Como é que uma criança dessa fica doente, morre, sofre tanto? Essa menina nem teve pecado, né? Então são coisas que já vão, né, fazendo a diferença nos conceitos, né, religiosos que eles têm e já vão dizendo assim, não, tem alguma coisa aí a mais, né? Mas o progresso ele é inevitável, mas saber que a gente também já foi assim é o que me conforta, né? Olhar e dizer assim, eu não posso querer que ele dê salto, né? Porque, né, o progresso ele não dá salto. O Ricardo acabou de falar, a gente precisa querer, né? A gente precisa dar o primeiro passo, né? E veja que muitas vezes a gente vai ver parentes nossos sofrendo, vai ver pai ou mãe ou quem quer que seja, até a gente mesmo, mas a gente vai ver que é muito por falta da questão da ignorância. A gente está buscando se esclarecer. Para quê? A gente vai, por conta da gente se esclarecer, a gente vai deixar de sofrer? Não. Né? Teve um espírito que fala aqui por Miramês, que chegou para Kardec e disse: tu mesmo o foste mais de uma vez antes de ser o que é. Né? Então, assim, isso é maravilhoso, porque podemos notar que todos passam pelos mesmos caminhos para alcançar a perfeição. Né? Deus não tem predileção por nenhum de seus filhos e dá a todos a mesma oportunidade de crescer, de despertar seus próprios valores espirituais. Então, a gente já passou por várias encarnações e a gente já errou muito, já matou muito, já fez muita coisa errada. E hoje a gente olha para a barbárie e diz: minha nossa, como pode? Não vamos fazer isso mais. Né? Vamos dizer assim, nossa, e eu que já fui daquele jeito. Aí isso nos conforta mais. Né? Por que, que eu falo que nos conforta? Porque você começa a se colocar no mesmo patamar daquele outro irmão que ainda não se esclareceu. Né? E é por isso que eu fui taxada, né, outro dia por defender aquele Lázaro. Não defendi, né? Eu só disse que ele também era filho de Deus. Né? E as mães só faltou querer me matar por conta disso. Né? Então são coisas que assim não é de um dia para a noite, não é da mesma hora. Aí se acontecesse com sua família, você ia pensar da mesma forma? Né? Então são essas perguntas que a gente ouve. E a gente tem que ir trabalhando isso em nós. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rita. Vocês trazendo esses comentários, eu lembrei, tem um médico que eu, de vez em quando eu gosto de ouvir as coisas que ele fala. O nome dele é Paulo César Frutuoso. Tem até muitos vídeos dele no YouTube. E ele trabalha no lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, é uma casa espírita também. E lá eles trabalham com as cirurgias espirituais, é uma das missões da casa. E ele disse que certa vez, atendendo as pessoas naquelas macas, se aproximou uma mãe empurrando a filha numa cadeira de rodas. E quando ele olhou para aquela menina, ele disse que tomou um susto devido ao tamanho da deformação física dela. E ele teve o cuidado de olhar para a mãe, porque a mãe trazia um olhar consolado. Ela não estava triste, desesperada. Ela conduzia a cadeira de roda com grande tranquilidade. E aí o médium estava incorporado, né, com a entidade espiritual, um médico espiritual chamado Dr. Frederic. E no mesmo momento em que aquela jovem se aproximava, a entidade espiritual disse para ele: Paulo César, observa o que nós fizemos no tempo da Inquisição. Essa jovem, ela manipulava instrumentos de tortura desse período da humanidade. E aí ele ficou com aquela informação na cabeça e se aproximou da mãe dela para poder conversar.
e perguntou qual era o problema da menina. E a mãe disse que ela sofria de uma síndrome muito rara, chamada Síndrome de Larsen. Era uma síndrome que causava luxações espontâneas já na vida intrauterina, ou seja, as articulações começavam a luxar dentro do útero materno e ela nasceu totalmente deformada. E aí ele ficou com aquelas informações, quando chegou em casa foi pesquisar sobre a síndrome de Larsen. E ele descobriu que a síndrome de Larsen causava exatamente as mesmas lesões que os instrumentos de tortura na Inquisição. Ou seja, as pessoas eram colocadas em rodas e tinham as suas juntas arrancadas em profunda tortura. Então a síndrome provocava na menina exatamente a marca que ela trazia no perispírito. Ou seja, o corpo físico é tão somente o filtro das nossas impurezas perispirituais. Então a doutrina espírita ela vai ser observada quando a humanidade ela se esgotar das fantasias e começar a ter interesse pela verdade. E aí, dentro dos laboratórios, dentro das religiões, dentro das academias, os nossos pensadores vão descobrir, como diz Emmanuel no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, a lei de reencarnação, a pluralidade dos mundos, a sobrevivência da alma e a comunicabilidade dos espíritos. E descobrindo tudo isso, será impossível negar a existência de Deus. Então, foi um exemplo que eu lembrei em função do comentário de vocês. Aí, na 791, apurar-se-á algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. A gente já consegue ver essas coisas em pequenos povos da Terra. Povos que já se enfrentaram, que já combateram muito e hoje aderiram a um novo caminho, como, por exemplo, a Coreia do Sul. Eu assisti uma reportagem mostrando o avanço educacional daquele povo, o quanto que eles valorizam a cultura, a educação. Os pais vão para a escola participarem da educação dos seus filhos. E é um dos países mais desenvolvidos tecnologicamente do planeta. Uma nação pequenina, no entanto, que está se desenvolvendo em inteligência, em sabedoria, em fraternidade. Um dia, a humanidade inteira refletirá o progresso desses povos e nós não veremos mais, por exemplo, uma África abandonada. Nós não veremos um continente com tanto potencial como a América Latina, um deserto de ideias, políticas corruptas, com a fome, o crime organizado, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, a exploração da terra sem nenhum respeito à natureza. Então, um dia, meus amigos, todas essas coisas serão passado para a gente. Mas isso não será atingido sem antes aquilo que Jesus disse, né? É preciso que o escândalo venha, mas ai daquele que traz o escândalo. Nós ainda veremos muitos escândalos sobre a terra. Muitos escândalos. Mas que não sejamos nós os portadores desses atos escandalosos. Para que... Pode falar. Nesse caso também, a gente vê, sim, as atrocidades, mas, assim, a gente vê também a fraternidade, né? Você Com citou um certeza. pouco da Coreia, e, assim, aos pouquinhos, né? Porque notícia boa não dá ibope, então a gente não vê tanto uma repercussão, né? Mas, assim, às vezes eu vejo em pequenas localidades, como aqui mesmo, aqui perto de casa, né?
eu vejo vários tipos de trabalhos voluntários dentro de uma comunidade. E muitas vezes tudo assim, ó, segregado, tudo separado, né? E a gente acha que não tem ninguém fazendo nada, né? Por aquele povo, e tem muita gente fazendo muita coisa. Recentemente, o Simão Pedro, ele postou no Instagram dele a visita dele, que ele foi para a África, né, junto à Fraternidade Sem Fronteiras. E ele mostrando as condições e mostrando também o trabalho desenvolvido lá. E ele disse que as pessoas perguntavam para ele, né, mas, poxa, aqui no Brasil, precisando de tanto trabalho voluntário, você vai lá para a África, né? E ele disse, gente, a gente não para perceber que também no Brasil existe muitos trabalhos voluntários. E também lá existe muitos. Mas se você quer diversificar o seu trabalho voluntário, você pode fazer em qualquer lugar, né? Mas existe muitos. Aí a gente se pergunta, poxa, existe tanto trabalho voluntário e essas pessoas ainda, né, passam fome, ainda vivem, né, daquela forma. E é como você falou, não dá para olhar a humanidade em 50 anos, né? E muitas vezes a gente também não sabe o porquê, né, daquele povo está passando pelo que está passando, né? Então a gente precisa abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos e perceber que existe muito trabalho sendo realizado, né? Outro dia passou na Copa do Mundo, né? Eles limpando o estádio, né? Catando os copos, catando os lixos dos estádios, coisa que aqui no Brasil o povo só suja e larga, né? E eles com um saquinho e fazendo aquilo. Gente, aquilo ali viralizou tanto, mas não foi algo ao ponto de tocar. Por quê? Porque aquilo precisa de uma ação diária, implementada desde a infância. E é justamente na infância, nas crianças, que se aprende mais. Hoje mesmo eu senti na pele, eu estava aqui no Jardim ABC e o trabalho hoje foi limpar a escola, dentro e fora, né? E as meninas de 14, 13, 12 anos diziam assim, tia, olha quanta bituca de cigarro no chão, por que esse povo joga no chão? Tia, vamos limpar aquela outra praça lá, porque a gente já acabou essa, ou seja, elas queriam ir mais, né? Então, são dessa idade é que a gente começa a criar, né, e moldar um pensamento diferenciado para que se aplique na própria sociedade. Só que a gente não tem esse costume, a gente não tem essa cultura, e eles têm, correto? O pessoal lá, eles já trabalham a criança para dividir o seu alimento na escola, o lanche na escola com o outro. Aqui a gente não faz isso, então a gente precisa praticar mais isso, não só dentro de casa, no nosso meio, na nossa sociedade, principalmente com as crianças. Quando eu falo criança, é desde pequeno até adolescência, né? Tá com a mente ainda, né, para poder ser moldada, porque eles que serão o nosso futuro, né? Com certeza. Isso que você disse agora, Cléo, me fez lembrar também de uma outra história. Porque, assim, como diz o livro dos Espíritos, que o mal, ele é ousado e o bem, ele é silencioso. Eu lembro de uma amiga minha me contando, ela trabalhava no hospital de base, naquele grupo de apoio a mulheres com câncer de mama. E ela disse que uma vez apareceu uma senhora por lá pedindo ajuda para comprar comida para ela e para os 2 filhos pequenos. E aí eles se reuniram e foram ao supermercado, compraram e fizeram mais ou menos um cálculo, que aquelas compras durariam ali por volta de uns 15 dias. Aí depois eles comprariam novamente. E aí, com menos de 15 dias, ela apareceu, dizendo que a comida tinha acabado. E aí todo mundo ficou assim meio indignado, né? Pensando que ela tinha gasto mal os alimentos, deixado a comida estragar, ou deixado perder, alguma coisa assim. Aí ela disse assim, não sabe o que foi? A minha vizinha ficou viúva e ela e os filhos delas estavam passando fome. Aí eu dividi o que vocês me deram com ela. Por isso que as minhas Nossa. coisas acabaram antes de 15 dias. Aí o Então, julgamento também vem logo, não, Ricardo? é, aí ela falou para mim que naquele momento assim ela sentiu uma vergonha e ao mesmo tempo ela falou assim: eu pensei que estava fazendo caridade, mas na verdade eu Ela percebi que que nem tem, né? é É o ela que tal do óvulo da viúva, né?
Exatamente, do óvulo da viúva, isso. Exatamente. Aí foi essa história que eu lembrei, que acho que ilustra bem o que vocês disseram. É, na, na questão 792. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão prontos nem dispostos a alcançá-lo. Quando ele diz que não está pronto, tem uma frasezinha que eu gosto muito do livro de Humberto de Campos, o livro Boa Nova, ele contando histórias de Jesus. Ele relata uma frase do Cristo, em que Jesus diz que o homem é mais ignorante do que mau. Eu acho que nós podemos confirmar isso fazendo uma autoanálise, né? Uma busca do autoconhecimento. Nós chegamos à conclusão que nós somos mais ignorantes do que mal. Nós ainda não sabemos praticar o bem na sua plenitude. Nós estamos aprendendo. Também tem no livro de Emmanuel, o livro Renúncia, que o espírito de Alcione, ele diz assim, que o evangelho é um longo caminho ascensional. A mensagem precisa ser lida. O primeiro passo é ler a mensagem. A mensagem precisa ser conhecida, refletida, e só depois é que nós conseguimos verdadeiramente vivê-la. Ninguém conhece o evangelho hoje e começa a praticá-lo em sua plenitude no dia seguinte. Não foi assim com os apóstolos. E não é assim com nenhum espírito imortal. Uma vez perguntaram para o Chico há quanto tempo ele encontrava-se em parceria com o espírito de Emmanuel. Há quantas encarnações, vivências esses espíritos se encontravam. E ele disse, meu filho, que eu me lembre, há pelo menos 40 mil anos. Então você vê que remonta a civilizações antiguíssimas. Talvez esses espíritos se encontraram até em outros mundos para fazer o que eles fizeram no século XX a favor não só dos espíritas, mas da humanidade toda. Então, verdadeiramente, o fruto não pode surgir antes da flor. E aí um complemento da resposta. Primeiro ele fala que nós não estamos prontos. E depois ele diz que nós também não estamos muitas das vezes dispostos. Aí que eu acho que é o grande problema. Esse mesmo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que o maior departamento da mente humana é o departamento da vontade. Sem vontade, nós não fazemos absolutamente nada. Não precisa ser o mais inteligente, não precisa ser o mais rico, não precisa escalar a montanha mais alta, não precisa ser PhD em absolutamente nada. Para se fazer o bem, para se aprender com a vida, é preciso o esforço da vontade. A vontade que não enterra os talentos. A vontade do semeador que saiu a semear. A vontade do bom samaritano que não ignora o caído no caminho. Então essa vontade, ela se expressa naquelas falas de Jesus: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pega o teu leito, levanta e anda. São injeções de ânimo na alma da criatura. Porque nós só conseguimos verdadeiramente alguma coisa nesse mundo, uma conquista real, uma conquista genuína, quando nós empregamos a vontade. O bom professor, o bom médico, a boa mãe, o bom pai, o bom filho, o bom cidadão, isso é fruto de vontade. E, sobretudo, quando o homem coloca consciência à frente da conveniência. Porque é na consciência que está escrita a lei divina.
Se o homem ignora sua consciência para dar prioridade às conveniências, ele certamente está trocando a luz espiritual por algum privilégio, por algum comodismo sobre a terra. Então nos falta essa força da vontade. É o que nós precisamos desenvolver. É o combustível da vida. E aqui um exemplo tão bonito que eu sempre gosto de falar. Às vezes você pega dois espíritos que sofrem talvez da mesma doença. Ou talvez um espírito que sofra de uma doença e um outro espírito fisicamente saudável. E aquele que está doente, ele consegue uma evolução superior maior, porque ele tem a força da vontade. São assim que os cegos aprendem a tocar piano. São assim que os paralíticos conseguem coisas que a gente que se equilibra sobre duas pernas não consegue. É assim que pessoas que vieram às vezes da classe D e E da sociedade, que a mãe trabalhava fora, que o pai morreu, o cara não tinha às vezes a certeza que ia comer naquele dia, e ele estuda, ele se esforça, ele vai atrás e ele consegue coisas inimagináveis. É pela força da vontade. Então, é uma luz que se nós criamos dentro de nós, a gente fica indetível, né? As montanhas começam a se mover. Aí no item a nossa última questão, desdobramento da 792, não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos. Achei, Kardec pergunta, né? E o homem cria necessidades. Nós temos necessidades reais. A necessidade do abrigo, do alimento, da água, a necessidade do amor. Nós temos a necessidade do agasalho para cobrir o nosso corpo, do trabalho, do dinheiro para nos manter. Nós temos necessidade da cultura. Nós temos o direito de aproveitar as delícias da vida. Mas o grande problema, mais uma vez, é o abuso, é o exagero. E aqui eu vou trazer assim um ponto de vista individual e também coletivo. Um dos grandes poderes invisíveis da nossa sociedade chama-se publicidade. Ela desperta já no coração das crianças desejos fictícios de consumo. É isso aqui. Nós criamos necessidades irreais. Então a pessoa começa a sonhar com um carro de $1 milhão. Aí ela vai para a televisão e diz que ela venceu na vida porque ela comprou aquele carro que ela sonhava ter quando ela era criança e ela imaginava que nunca poderia comprar. Isso é ilusão, porque isso não é uma necessidade real. Pessoas que às vezes compram casas de $30 milhões, casas que têm 15 quartos, 15 banheiros, salas com 100 metros quadrados, que tem 10 carros dentro da garagem. Isso é uma necessidade real para preencher um vazio do coração. A publicidade diz assim, tua alma está vazia. Você está morrendo de depressão, de síndrome de pânico. Você não conhece amor verdadeiro nas suas relações. Então consome. Porque pelo menos consumindo você vai sentir algum conforto. Só que esse conforto passa. A compra de hoje vai gerar a vontade da compra de amanhã. E isso vai escalonando. E essa sanha parece sem freio.
E aí, para atender todos esses desejos, é preciso que crie um bolsão de miséria, porque todo privilégio sequestra o direito de alguém. Então, vocês vejam que Kardec faz essa pergunta no século XIX, quando a Revolução Industrial ainda não tinha atingido o ápice que atingiu no século XX, com as novas tecnologias, com o mundo digital. Então, assim, que nós possamos nos atentar à criação dos nossos filhos, dos pequeninos. O que é desejo real, o que é necessidade verdadeira e o que é fictício. Às vezes a gente compra alguma coisa só porque o outro tem, só para não se sentir inferior ao outro, ou só porque aquele aparelho ele tem um símbolo de uma determinada marca. E esse estilo de sociedade está destruindo a natureza, porque ela visa apenas o lucro, ela invade os ecossistemas, vai garimpando ilegalmente, destruindo árvores, contaminando a atmosfera, aquecendo o planeta, destruindo as águas, sem nenhuma preocupação com o desenvolvimento sustentável. Então ele está dizendo aqui, olha, porque nós criamos necessidades novas e essas necessidades, elas, com certeza, elas são fictícias. E aí, o que os espíritos dizem a Kardec, né? Que as nossas faculdades, elas não se desenvolvem ao mesmo tempo, mas uma puxa a outra. A inteligência puxa a sabedoria. A sabedoria é amiga do amor. Então, assim, primeiro, às vezes, o progresso é intelectual. E aí, com o progresso intelectual, começa a se notar o progresso moral. Só que, para que aconteça esse progresso moral, essas novas ideias elas precisam ser comentadas, como nós estamos fazendo aqui. Nos parlamentos espíritas, nós precisamos levar isso adiante, no nosso proceder, no nosso falar, no nosso olhar, trazer essas questões, suscitar reflexão, para que as pessoas possam pensar. Porque uma das grandes estratégias do mundo moderno é que os povos não pensem. É que nós vivamos automaticamente, inconscientemente. Que a gente não pare para refletir acerca dos nossos caminhos. Vocês vejam, por exemplo, no atual momento do Brasil, a arte que se produz para o consumo do povo, a música que se produz para o consumo do povo, é para narcotizar, é para deixar inconsciente, é para a pessoa não pensar acerca da vida. A arte ela tem a finalidade de provocar sentimentos nobres, de fazer as pessoas refletirem. E a arte foi sequestrada pelo mercado para produzir riquezas por uma pequena porção de pessoas, enquanto as outras consomem aquilo tudo. Então, meus amigos, essas ideias, elas têm que sair dos guetos, dos nichos espíritas e serem comunicadas para outras pessoas. E esse é um trabalho nosso. É um trabalho das nossas atitudes, é um trabalho do nosso proceder e do nosso dialogar. É um dos deveres do espírita espalhar um pouquinho daquilo que ele aprende. Não como quem se torna a palmatória do mundo, não como quem chegou num lugar iluminado, mas como quem está aprendendo, quem vai trocando informações. Conversar é tão salutar, dialogar é um dos princípios da diplomacia. Jesus amava dialogar, Jesus amava trocar ideias, Jesus gostava de escutar a dúvida das pessoas. E nós devemos desenvolver, sim, esse hábito, porque aí nós vamos espalhando a consciência do Evangelho. Aí cai numa terra boa, aquela terra boa frutifica, aí frutifica, alguém experimenta daquele fruto ali na frente,
E daqui a pouco, as próprias crianças, como a Cléo destacou, estão com uma visão bonita da vida. Pô, não pode jogar lixo aqui, porque esse local é comum. Muitas pessoas compartilham dele. Se nós sujamos, nós devemos limpar. Se nós limpamos, devemos preservar. Então é uma onda. O Evangelho é uma onda que vai se espraiando pela humanidade. E aí ele fecha mais uma vez dizendo que de uma civilização incompleta nós não podemos esperar frutos perfeitos. Nós não podemos esperar frutos perfeitos, mas os frutos podem ser menos amargos. Não precisa sofrer tanto, não precisa chorar tanto, não precisa ver tanta barbaridade, dá para melhorar. E o melhoramento, ele se inicia pela mente. Nós somos vitoriosos ou sequestrados pela mente. Nós sentimos medo ou coragem, é pela mente. Aquele que tem uma mente pouco a pouco sendo liberta, ele já não se torna escravo de nada, nem de ninguém, e nem de si mesmo. Então, é isso, meus amigos. Se alguém quiser fazer um comentário. Deixa eu fazer aqui também, o Ricardo, lá do Espírito Miramês, sobre essa questão, que ele diz o seguinte, que a história nos informa que são necessários os flagelos, os dilúvios, as catástrofes coletivas e individuais, para um acerto de consciência da civilização, a cada criatura. Até para receber o bem em certas escalas, é preciso preparação, para que esse bem não se converta imediatamente no mal. E aí, o legal que ele lembra aqui, né, bem essa passagem, né, quando Pilatos, né, soltou Barrabás, após açoitar Jesus, que ele diz, quando o mestre dos mestres já tinha terminado a sua mensagem aos homens, esses mesmos homens deveriam aproveitar a misericórdia recebida, agradecendo a glória e a presença dos céus na terra. Mas a falta de preparo da humanidade fez Pilatos soltar o que os seres humanos pediam, adquirindo um karma mais pesado, para entrar em duros testemunhos no futuro e aprenderem com mais eficiência a mensagem do Senhor sobre a vida. É desta maneira que a civilização não pode, de uma só vez, aperfeiçoar os seres humanos sem os devidos preparos espirituais, que somente o tempo pode fazer amadurecer. Então, assim, a gente percebe que ele fala, né, que por que a gente não pode, né, produzir logo bem, né, de imediato. Não tem jeito, não dá salto, é com o tempo. E Jesus tinha acabado de dar aquelas mensagens, né? Todos eles ficavam atrás do Mestre Jesus, viram cura, viram mensagens, e ainda assim, né, logo após o pronunciamento de Pilatos, pediram para soltar Barrabás. Aí a gente diz assim, quem entende um povo? Eu acabei de falar para eles, acabei de demonstrar todo o meu amor, trouxe aqui justamente para ele tanta coisa, e eles preferiram o ladrão do que a mim. Aí você diz, vai entender a humanidade. E na verdade não é. É que tudo aquilo que Jesus trouxe, né, não é de uma hora para outra, né, como você bem pontuou. Não é de uma hora para outra que a gente vai ler o evangelho e já vai, né, praticar. Então, não é de uma hora para outra que Jesus veio trazer uma mensagem com toda a sua espiritualidade, com toda a sua energia ali envolvida, e ainda assim, né, o povo não reconheceu, o povo não aceitou, né, vamos dizer assim. No momento até aceitou, se tocou, mas não foi adiante, que é justamente o quê? O querer, como você disse, a vontade, né, de seguir adiante. Não, balançou a gente, mas ainda, né, por quê? Porque não dá salto. Se a gente conseguir aprender isso, que não dá salto, basta olhar para uma criança, para um adolescente, que você diz, menino, vai arrumar a cama. Ah, tá, vou arrumar. Ele arruma no primeiro dia. No outro dia a cama tá bagunçada. Menino, você faz isso para me pirraçar? Não, ele não faz para pirraçar. Ele precisa de um processo de aprendizado para poder conseguir entender que arrumar a cama é uma coisa legal. Então, às vezes a gente se zanga, às vezes a gente se irrita, mas, gente, a gente também já foi assim, né? E basta olhar só o exemplo de Jesus.
Jesus veio, deu a mensagem na hora que Pilatos perguntou: solta quem? Barrabás ou Jesus? Solta Barrabás. Então, a gente aprendeu alguma coisa? Então, não aprendeu, não, a gente aprendeu. Mas um processo é lento, né? Então, eu fico sempre voltando nisso, porque é algo que, assim, que toca muito. Eu aprendi a tentar julgar menos, né? E tentar olhar um pouco, né? Me colocando no lugar das pessoas e também dizendo: eu já fui assim, eu ainda sou assim, né? Em alguns casos, ainda digo, ainda sou assim também, né? Eu também faço isso, né? Porque a gente não fica com tanta raiva, a gente não fica com tanto julgamento. Isso faz com que a gente não faça determinadas coisas. É só para isso. Obrigado, Ricardo. Ana, você quer falar? Sim, não tem muito a dizer hoje, né? Eu vou falar isso, Ricardo, não é para te envaidecer, não é para isso, mas, assim, esse encontro de hoje, essa aula de hoje, e eu vou falar por mim, eu acho que eu posso falar por outras pessoas também, que eu já vi a graça se manifestando aqui, e que foi muito tocante, porque ao mesmo tempo... Eu já até chorei aqui, mas ninguém Aí, viu. a Cléo chorou, porque ao mesmo tempo que você traz nas suas palavras um conforto, você nos provoca. E aí isso é muito importante, a gente precisa ser provocado para a gente sair dessa nossa zona de conforto, para a gente agir com a consciência que a gente tem, com a consciência que Deus nos deu, né? Para a gente adquirir, assim, essa vontade. E aí essa frase aqui que você falou por último, eu vou caminhar refletindo com ela, né? Que, como a Cléo bem colocou, o tempo, a natureza não dá saltos, é preciso tempo, mas você falou assim, não podeis esperar frutos perfeitos, mas que os frutos não têm que ser tão amargos, né? Então, é uma reflexão que eu vou ficar carregando, né, durante a semana, e espero que para a vida, para olhar para mim, para ver se eu estou contribuindo com isso e se eu posso contribuir para que esse fruto não seja tão amargo. Gratidão. Ainda falta a última pergunta, né? Ou não? Já acabamos? Acho que acabou. A gente fez a última, foi a 793? Não, é porque ele já incluiu as duas, né? Tá. Ele já falou das duas, por isso que eu falei. Por isso que eu falei aqui agora. Muito obrigado, Ricardo. Foi excelente como falou a Ana, né? Suas reflexões, suas provocações. Eu acho que cada um de nós vamos sair desse estudo de hoje um pouquinho diferente, né? Minimamente pensando o quanto é profundo os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, no livro dos Espíritos, a perspicácia de Kardec ao fazer essas perguntas. E obrigado por nos permitir ter essa visão, né? Um pouco mais dilatada, um pouco mais ampla, porque são perguntas muito profundas. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Ninguém fez nenhum comentário durante o estudo todo, então todo mundo aqui já está. Hein, Pedro? Tu ficou muito calado. Magda também não fez uma pergunta. Eu mesmo fiquei pensativa aqui muito, porque estava com um exemplo aqui comentando com a minha irmã, que nós temos um sobrinho, sabe? Que ele não vivia na igreja e agora ele está na igreja evangélica, né? E hoje, por coincidência, ele vai ser consagrado de diácono dessa igreja. E a minha irmã, que faz parte dessa igreja, não é essa outra, muito alegre, porque ele vivia bebendo, tinha vezes que perdia dia de serviço, né? Por causa da bebida, perdia serviço, ficou quase perdendo emprego por causa disso. E hoje ele entrou na religião evangélica e parou com tudo isso, né? Formou uma família, já tem 4 ou 5 filhos, que eu nem me lembro mais quantos filhos que ele já tem, graças a Deus, né? E a mãe dele mora em Caldas Novas, e a gente convidou ela para vir, inclusive ele convidou ela para vir, mas ela
fez de conta que nada disso aí interessa. E que se fosse um filho meu, eu estaria muito contente e vinha dar os parabéns para ele e abraçar ele. Aí ela falou assim, eu vou pedir para ele mandar foto. Eu digo, eu vou dizer a ele que não mande foto nenhuma, não. O importante era a sua presença aqui, sua ignorante. Porque tem casa para ficar das irmãs, você não vem porque você não quer mesmo. Sua desnaturada. Aí eu estava falando com a minha irmã, quem não sabe que a gente já foi assim também, né? A minha irmã disse que ela nunca ligou para os filhos mesmo, sempre quem criou os filhos dela foi minha mãe. Eu digo, então deixa para lá. Obrigado, Magda. Mas sim, Pedro, tu quer falar? Cida também abriu o microfone aí. Não, é que eu estou gripado, então hoje eu estou evitando falar para não tossir e tal, né? Porque estou vendo que não tem ninguém de máscara, né? Então fica chato, né? Tossir assim, na presença de todos tal, em lugares fechados. Vai que o vírus atravessa aí online, né? Essa é boa, Exatamente, Pedro. e o vírus online ele é muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Eu peguei uma gripe esses dias aí, estou mais tranquilo. Daqui a pouco melhora. Se Deus quiser, você não tem a menor dúvida. Limão com mel é bom, limão com mel. Limão com mel e pinga. Agora, Ricardo, realmente, cara, você tem uma maneira de falar, você é um espírito, né, desses que nós estamos esperando que chegue aí aos cailhões, aos montões. O espírito, né, que a gente está esperando lá no Vian de Luz. Muitos espíritos. Exatamente. Também, né, Ana? Que venham ajudar a gente, né? Que venham ajudar a gente a refletir mais, com mais profundidade, com mais clareza, com mais tranquilidade, para a gente realmente ver que nós, pela nossa percepção, nós estamos no lugar certo. Agora, tem que ter paciência, né? Tem que esperar o tempo de cada um. O tempo de cada um é diferente do tempo de cada um. Então, não adianta a gente ficar falando que A não entendeu, B não entendeu. Primeiro, quer saber, será que eu entendi? Então, se eu entendi, eu estou no caminho certo. Se a Ana vai entender, não sei. Se o Paulo vai entender, se o Ricardo vai entender, não sei. O importante é que eu entendi e o importante é que eu tente fazer desse entendimento uma prática na minha vida. Olha, seguindo aí a pegada da Magda, eu tenho uma prima que mora no Recife e ela é evangélica, assim, mas é estudiosíssima demais, uma pessoa fantástica, uma pessoa que tem um coração assim maravilhoso. Só que eu sou espírita, né? E ela fala, Doca, eu não gosto dos espíritas. Eu falei, mas você não precisa gostar dos espíritas, Regiane. Não, mas é que com você eu gosto de estudar a Bíblia. Eu falei, então bom, então vamos. Então às vezes a gente viaja junto e antes de dormir ela provoca, Doca, vamos dar uma olhadinha na Bíblia? Eu falei, vamos lá, vamos. E a gente não discute. A gente aprende a opinião dela, ela aprende a minha e tal, ela me ensina alguma coisa, eu ensino a ela e tal. Então, eu acho que é esse o tempo de cada um, né? A gente poder caminhar juntos e chegar do outro lado lá. Eu não quero ser nenhum, sei lá, nenhum desses aí que salvou alguém no caminho, ou que avisou para Jesus que ia chegar ao joelho. Não, eu quero ser eu, com o meu conhecimento, a doutrina espírita, que possa seguir meu pequeno caminhozinho, sendo uma pessoa tranquila e feliz. Mesmo gripado. Né? Então, Ricardo. Obrigado, Pedro. Muito de bom. Viu? A Graça, Cléo, a Graça, a irmã da Ana Lícia, que parece, ela deu assim, um jeitinho assim, ó. Cida vai falar, fala, Cida. Pois é, eu também estou aqui gripada, com Covid, e eu acho que passei essa gripe para o Pedro, por telefone, porque nós conversamos um pouco essa semana. E quero agradecer. Descobriu onde foi que eu peguei, agora que eu entendi, tá vendo? Eu estava sem máscara naquele dia, estava sem máscara. Pois é, eu também estava, e estou aqui de repouso. E agradecer ao Ricardo Walter aí por tanta reflexão. Ouvir as palavras dele é como um bálsamo assim, na minha vida. Quando eu vejo que é ele que vai expor, vai fazer qualquer palestra, eu já estou lá na primeira fila. A gente vai ter que chamar mais vezes, Ricardo. É isso aí. E eu fiz um comentário lá no chat relacionado aos trabalhos voluntários, Cléo, que você falou, né? Que desenvolve bem esse cuidado que nós temos com o próximo. E, para complementar, existem vários tipos de trabalhos voluntários, até aquele que acende a luz na palestra para poder fazer a prece ou desligar para
terminar a reunião, até visita um presídio, um lar de idoso. E a Comunhão Espírita de Brasília disponibiliza um departamento social com inúmeros trabalhos voluntários que a gente não tem nem noção. A FEB Então, também. Então, para a gente poder desenvolver essa prática da caridade cristã, como diz aí na pergunta 793, é através desses pequenos trabalhos. E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, independente de você ter aquele dom para fazer determinadas coisas. Você pode não ter dom para fazer trabalhos manuais, mas você tem o dom da palavra, do sorriso, da alegria, e tudo isso complementa a vida de qualquer pessoa, e até mesmo o silêncio. Verdade. Então, é um motivo aí da gente verificar qual o progresso que nós estamos fazendo para nós mesmos, para podermos sermos exemplos para as pessoas que estão aí tão necessitadas. Verdade. Obrigada. Obrigada, Cida. Sheila, você quer falar, amor? Nossa, eu estou aqui em êxtase com a aula de hoje, viu, Ricardo? Parabéns. E é chover no molhado, né, Cleo? Mas foi uma aula muito delicada e, ao mesmo tempo, de muitas reflexões. Muito feliz, muito feliz. Muito mesmo, né? Obrigada, gente. Muito mesmo. E eu aqui já chorei. E eu hoje tive problema na entrada aqui do computador, acabei entrando pelo Celst. Desculpa, gente. Não, tranquilo, tranquilo. Eu estava olhando aqui, eu disse assim, meu Deus do céu, quem é? Tá com a câmera fechada. Foi sem querer, porque eu não Será que é uma nova pessoa que entrou? Que bom! Eu acho que eu trouxe a legião do Celst, gente, porque eu quero repassar essa aula hoje, viu, Ricardo, assim, com muita delicadeza. Tomara que eu tenha um pouco dessa delicadeza e dessa leveza para trazer assuntos tão pertinentes. Ele falou de uma forma tão atual, né? Nossa. Muito bom, muito bom. Muito mesmo. Obrigadão mesmo. Obrigada, gente. A gente fica muito feliz, né, com sua presença aqui, e a gente não brinca quando a gente diz que quer lhe trazer para o Vinha de Luz, porque a gente vai lhe trazer para o Vinha de Luz. Né? Até eu quero ir no Celst. Não queremos concorrentes, não. Mas ele bem podia ir lá um dia, hein? Fazer uma palestra pra gente. Só é convidar que ele vai tudo que é lugar, minha filha. Tudinho. Pois é, nós já estamos com as palestras públicas na segunda-feira, quem sabe um dia, né? Muito bom. Obrigada, gente. Tchauzinho. Então, quem gostaria de fazer nossa prece, você quer fazer, Sheila? Já que você está com a legião aí, né? Que você disse que trouxe. Nossa, então vamos fazer, né? Que prece a gente não pode negar, né? Então agora eu vou começar a olhar para as carinhas e começar a pedir, né? Diz que se cita o nome, a gente não pode negar, não. Então vamos fazer nossa prece. Então convido a todos a fechar os olhos, que a gente possa fazer uma respiração bem profunda, calmando os nossos pensamentos, serenando agora, voltando a essa leveza da palestra de hoje, e agradecer, Jesus, pelas oportunidades diárias que nos são oferecidas todos os dias, e agradecer pelo encontro de hoje, por esse estudo tão festivo e, ao mesmo tempo, delicado, sereno e com tantas reflexões. Rogamos à espiritualidade amiga que possa envolver a cada um nesse momento com um abraço gostoso, trazendo paz aos nossos espíritos, trazendo a paz para os nossos lares e muita paz também para o irmão Ricardo, que ele possa receber as bênçãos das nossas gratidões, no plural, para que ele compreenda que é um abraço bem grande agora de agradecimento pela sua aula. Então, nós agradecemos a Jesus e a todos que estão aqui nesse momento. Que Jesus permaneça nos nossos corações, no nosso pensamento, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente. Aula maravilhosa. Gratidão. Tchau, pessoal. Tudo. Boa tarde a todos. Obrigada, Deus. Pedro. Boa tarde. Tenham um bom fim de semana.